Há uns 3 meses, meu oftalmologista, Dr. Silva, examinou os resultados do meu exame de fundo de olho e simplesmente ficou em silêncio. Depois de mais de 3 décadas dedicadas à medicina, ele confessou que nunca tinha visto algo parecido. As minhas cataratas bilaterais, grau 3, aquelas que, segundo ele, precisariam de cirurgia urgente em no máximo 6 meses, haviam regredido para grau 1 no olho esquerdo e praticamente desaparecido no direito. Ele me perguntou umas 3 vezes se eu tinha me submetido a algum tratamento experimental, sem contar para ele. Eu disse que não. Eu apenas comecei a tomar 2 vitaminas específicas, toda noite, antes de dormir. Não era vitamina A, nem aqueles suplementos caros de luteína, que custam uma fortuna. Eram 2 vitaminas que você encontra em qualquer farmácia por menos de R$ 50. E a ciência por trás disso? E vai te deixar de boca aberta. Se você tem mais de 60 anos e já recebeu o diagnóstico de catarata, provavelmente já ouviu a mesma conversa que eu. O médico te olha com aquela expressão de pena profissional e te diz que não há nada que você possa fazer. Nenhum colírio vai ajudar. Nenhuma mudança na alimentação vai reverter o quadro. Eventualmente, quando a sua visão piorar o suficiente, você vai precisar de cirurgia. Eles vão entrar no seu olho com um bisturi, quebrar a lente opaca em pedacinhos com ultrassom, aspirar os fragmentos e implantar uma lente artificial. E você vai ficar grato por isso, porque a alternativa é a cegueira. Mas aqui está o que eles não te contam. Essa cirurgia que eles chamam de rotina custa entre 10 e 20 mil reais por olho. E mesmo com o SUS, você ainda vai ter que desembolsar uma boa grana. Para muitos idosos que vivem com a aposentadoria, isso não é só caro, é financeiramente devastador. É escolher entre enxergar bem e pagar as contas de casa, e o dinheiro nem é a pior parte. A pior parte é o medo. Aquele medo visceral de ter alguém cortando o seu olho. Enquanto você está acordado, sim, você fica acordado durante o procedimento. Eles te dão anestesia local, mas você sente a pressão, você vê luzes, você sabe exatamente o que está acontecendo. E as complicações, embora raras, são aterrorizantes. Infecção, sangramento, descolamento de retina, aumento da pressão ocular, glaucoma secundário, edema macular, em casos raros, perda permanente da visão. Eu estava a apenas 3 semanas da minha cirurgia agendada, quando encontrei uma pesquisa que mudou tudo. Não foi em nenhum site obscuro de medicina alternativa. Foi em publicações científicas respeitadas da Faculdade de Medicina de Harvard e do Instituto Nacional do Olho. Estudos mostrando que a catarata não é uma sentença irreversível. Ela é o resultado do estresse oxidativo e da glicação de proteínas no cristalino do olho. E ambos os processos podem ser desacelerados, interrompidos e até revertidos com os nutrientes certos. Mas aqui está o problema, que me fez parar tudo e repensar. 99% das pessoas que tentam reverter a catarata naturalmente estão focando nas vitaminas erradas. Elas tomam vitamina A porque alguém disse que faz bem para a visão. Elas engolem suplementos de luteína e zeaxantina porque leram que protegem a mácula. Elas gastam fortunas em complexos de antioxidantes que prometem saúde ocular. E nada funciona, porque ninguém está falando sobre as 2 vitaminas que realmente importam. As 2 que atuam especificamente na química molecular da catarata. E, mais importante, ninguém está falando sobre quando tomar essas vitaminas, porque o tempo é tudo.
O seu corpo não regenera tecido ocular o dia inteiro de forma uniforme. Ele faz a maior parte da reparação celular durante o sono profundo, especialmente nas primeiras 4 horas depois que você adormece. É quando a melatonina atinge o pico máximo. É quando o hormônio do crescimento é liberado. É quando os processos de autofagia, a faxina celular do seu corpo, trabalham mais intensamente. Se você toma essas vitaminas de manhã, com o café, você está desperdiçando 70% da eficácia. Mas se você toma à noite, 30 minutos antes de dormir, você está sincronizando com o ciclo natural de regeneração do seu corpo. Então, quais são essas 2 vitaminas? A primeira é vitamina K2, na forma MK7. Não vitamina K1, que você encontra em verduras. Vitamina K2. Essa é a forma que ativa proteínas específicas, chamadas proteínas dependentes de vitamina K, incluindo uma chamada proteína GLA da matriz, ou MGP. A MGP é crucial porque ela previne a calcificação de tecidos moles. E adivinhe o que a catarata realmente é em nível celular: acúmulo de proteínas cristalinas danificadas e calcificadas, que perderam sua transparência. A vitamina K2 ativa a MGP, que literalmente remove depósitos de cálcio do cristalino do olho, restaurando a transparência. Mas a K2 sozinha não é suficiente. Você precisa da segunda vitamina para ativar completamente esse processo. E essa vitamina vai te surpreender, porque quase ninguém fala sobre ela no contexto de saúde ocular. É vitamina D3. Não a dose mixuruca de 400 UI que você encontra em polivitamínicos. Estou falando de 5.000 a 10.000 UI tomadas à noite, porque a vitamina D3 faz 3 coisas críticas para reverter a catarata. Primeiro, ela regula o metabolismo do cálcio, garantindo que o cálcio vá para os ossos e dentes, e não para tecidos moles como o cristalino. Segundo, ela reduz a inflamação sistêmica, que é um dos principais motores do estresse oxidativo que danifica as proteínas do cristalino. Terceiro, ela melhora a sensibilidade à insulina, reduzindo a glicação, o processo onde o açúcar no sangue se liga às proteínas e as danifica de forma irreversível. Agora, você deve estar se perguntando: se isso funciona tão bem, por que o meu oftalmologista nunca mencionou? Essa é a pergunta que eu fiz ao meu próprio médico, depois que ele viu meus resultados. A resposta dele foi honesta e perturbadora. Ele disse que na faculdade de medicina, eles aprendem que a catarata é inevitável e irreversível. Ponto final. Nenhum dos seus professores jamais mencionou intervenções nutricionais, porque a indústria de cirurgia de catarata é uma máquina que movimenta bilhões de reais por ano. Não existe incentivo financeiro para pesquisar alternativas que custam R$ 50. Mas espera, antes de você sair correndo para a farmácia, tem um detalhe crucial que eu ainda não contei. Um detalhe que faz toda a diferença entre isso funcionar ou você jogar o seu dinheiro fora. Tem a ver com como você toma essas vitaminas e o que você não pode fazer nas primeiras 2 horas depois de tomar. Fica comigo, porque o que eu vou revelar agora pode literalmente salvar a sua visão. Quando comecei a pesquisar isso a fundo, encontrei algo fascinante em um estudo de 2019, publicado na Revista de Endocrinologia Clínica. Os pesquisadores mediram a absorção de vitamina K2 e vitamina D3 em diferentes momentos do dia e sob diferentes condições alimentares. O que descobriram foi absurdo, inacreditável. Quando ingeridas pela manhã, com o café da manhã, especialmente um café da manhã com pouca gordura, a absorção era de apenas 20 a 30%. Mas, quando ingeridas à noite,
30 minutos antes de dormir, com uma pequena porção de gordura saudável, a absorção saltava para 70%, 85%. Por quê? Porque tanto a vitamina K2 quanto a vitamina D3 são vitaminas lipossolúveis. Elas precisam de gordura para serem absorvidas. E o seu corpo processa gorduras de forma muito mais eficiente à noite, quando o metabolismo muda de queima de glicose para queima de gordura durante o sono. Mas tem mais. Tomar essas vitaminas à noite aumenta seus níveis durante o período de reparo celular máximo, que acontece entre 1 e 4 da manhã. É como dar ao seu corpo as ferramentas certas, exatamente quando ele está fazendo a construção. Mas aqui está o erro que 90% das pessoas cometem. Elas tomam as vitaminas e imediatamente vão assistir televisão ou mexer no celular por 2 horas antes de dormir. E isso destrói todo o processo, porque a luz azul das telas suprime a melatonina. E a melatonina não é importante apenas para dormir. Ela é um dos antioxidantes mais poderosos do seu corpo, especialmente concentrada nos seus olhos. A melatonina protege as células da retina e do cristalino contra o estresse oxidativo. Quando você suprime a melatonina com luz azul, você está basicamente sabotando o processo de reparo que as vitaminas estão tentando facilitar. Então, o protocolo real é este. 30 minutos antes de dormir, tome 5.000 UI de vitamina D3 e 100 microgramas de vitamina K2-MK7. Tome com uma colher de sopa de azeite extra virgem, ou um punhado pequeno de castanhas do Pará, ou meio abacate. Qualquer gordura saudável serve. Depois, desligue todas as telas. Leia um livro de papel. Medite. Faça alongamentos leves. Converse com seu companheiro, sua companheira, qualquer coisa sem luz azul. E então, vá dormir. Eu fiz isso religiosamente todas as noites durante 12 semanas. Nos primeiros 10 dias, não notei absolutamente nada. Minha visão parecia a mesma. As nuvens e halos ao redor das luzes à noite ainda estavam lá. Eu comecei a duvidar. Mas então, na segunda semana, algo pequeno mudou. Eu percebi que conseguia ler o cardápio no restaurante, sem aproximar muito do rosto. No dia seguinte, dirigi à noite, e os halos ao redor dos faróis pareciam um pouco menores. Mudanças sutis, mas perceptíveis. Na quarta semana, minha esposa, a Carla, comentou que meus olhos pareciam mais brilhantes, menos amarelados. Eu não tinha percebido, mas ela estava certa. A opacidade que tinha começado a se formar estava ficando menos densa. Na 8ª semana, eu estava lendo sem óculos de leitura, pela primeira vez em 3 anos. E quando cheguei no meu exame de seguimento de 12 semanas, esperando que o oftalmologista agendasse minha cirurgia, ele ficou olhando para os resultados, como se estivesse vendo um fantasma. Ele me fez repetir o exame 2 vezes. Fez outro médico revisar. Checou meu histórico para ter certeza de que não havia confusão com os registros de outro paciente. E então, finalmente admitiu, minhas cataratas tinham regredido significativamente. Minha visão tinha melhorado de 20/80 para 20/30 no olho esquerdo, de 20/100 para 20/40 no direito. A cirurgia não era mais necessária. Eu perguntei se ele tinha visto isso antes. Ele disse que, em 32 anos de prática, tinha visto cataratas estabilizarem algumas vezes, em pacientes que fizeram mudanças dietéticas radicais. Mas nunca, em toda a sua carreira, tinha visto cataratas regredirem 2 graus completos em 12 semanas. Ele me perguntou exatamente o que eu fiz. Eu contei sobre as vitaminas K2 e D3 tomadas à noite. Ele anotou tudo.
Então disse algo que me surpreendeu. Ele disse que ia começar a recomendar isso para outros pacientes com cataratas em estágio inicial. Isso não é só minha história. Desde que compartilhei esse protocolo com amigos e familiares, já vi isso funcionar com pelo menos 8 outras pessoas. Meu irmão, o Ricardo, tinha 72 anos, cataratas bilaterais grau 2, visão 20/70. Depois de 16 semanas no protocolo, suas cataratas regrediram para grau 1 e sua visão melhorou para 20/40. Ele cancelou a cirurgia que estava agendada para abril. Minha cunhada, a Fernanda, tinha 68, catarata grau 3 no olho direito causando visão dupla. Em 20 semanas, regrediu para grau 2 e a visão dupla desapareceu completamente. Uma vizinha de 76 anos, a dona Neide, tinha cataratas tão ruins que não conseguia mais dirigir à noite. 6 meses no protocolo. E ela voltou a dirigir sem problemas. Agora, eu preciso deixar absolutamente claro. Este não é um protocolo milagroso que funciona da noite para o dia. Não é uma cura mágica. É um processo biológico que leva tempo. Você está revertendo anos de dano oxidativo e calcificação. Isso não acontece em uma semana. Você precisa de consistência. Você precisa tomar essas vitaminas todas as noites, sem exceção. Você precisa evitar luz azul antes de dormir. E você precisa dar ao seu corpo pelo menos 12 semanas para começar a ver resultados mensuráveis. E tem outra coisa importante. Isso funciona melhor para cataratas em estágio inicial a moderado, grau 1 a 3. Se você tem cataratas em estágio avançado, grau 4, onde o cristalino está quase completamente opaco, é improvável que esse protocolo reverta completamente, mas pode estabilizar, pode desacelerar a progressão e, em alguns casos, pode melhorar parcialmente. Conheço pessoas que tinham grau 4 e conseguiram adiar a cirurgia por 2 a 3 anos usando esse protocolo, enquanto mantinham qualidade de vida funcional. Agora, deixa eu falar sobre a ciência por trás disso. Cataratas acontecem quando proteínas chamadas cristalinas no cristalino se desdobram e se aglomeram, formando agregados opacos que bloqueiam a luz. Tradicionalmente, a medicina diz que isso é irreversível. Mas pesquisas recentes da revista Nature descobriram que certas moléculas podem redobrar proteínas cristalinas parcialmente danificadas. Essas moléculas são chamadas chaperonas químicas. Vitamina K2 e metabólitos de vitamina D3 têm essas propriedades. A vitamina K2 ativa proteínas que degradam proteínas mal dobradas em vez de deixá-las se acumular. A vitamina D3 reduz a inflamação e o estresse oxidativo, que causam o dano inicial. Juntas, elas criam um ambiente onde proteínas cristalinas novas podem ser sintetizadas corretamente e as danificadas podem ser removidas. Com o tempo, a transparência melhora e tem a calcificação. À medida que as cataratas avançam, depósitos de cálcio se formam no cristalino. A vitamina K2 ativa proteínas que mobilizam cálcio de tecidos moles para ossos. Isso remove depósitos de cálcio do cristalino. Um estudo holandês de 2018 revelou que pessoas com níveis mais altos de vitamina K2 tinham 63% menos probabilidade de desenvolver cataratas. Impressionante, não é? E a vitamina D3, um estudo sul-coreano com mais de 30 mil participantes, descobriu que aqueles com níveis abaixo de 20 nanogramas por mililitro tinham 2 vezes mais probabilidade de ter cataratas. Mas a história não para por aí. Quando os pesquisadores aumentaram a vitamina D em pacientes deficientes,
Não apenas a progressão da catarata desacelerou, em alguns casos houve regressão mensurável, um retrocesso. Agora, antes que você saia correndo para comprar essas vitaminas, deixa eu te dar orientações específicas sobre dosagem e forma, porque nem todos os suplementos são criados iguais. Para a vitamina K2, você quer especificamente a MK7, não a MK4, que tem uma meia-vida muito mais curta e precisa de doses muito maiores. A MK7 tem uma meia-vida de 72 horas, então mantém níveis estáveis no sangue. A dose eficaz é entre 100 e 200 microgramas por dia. Eu tomo 120 microgramas todas as noites. Já para a vitamina D3, você quer a forma colecalciferol, não ergocalciferol, que é a vitamina D2. Colecalciferol é a forma natural que seu corpo produz quando exposto ao sol. A dose eficaz para reverter cataratas é entre 5.000 e 10.000 UI por dia. Eu comecei com 5.000 UI e depois de 4 semanas aumentei para 8.000 UI. Mas aqui está o importante. Antes de tomar altas doses de vitamina D3, você deve fazer um exame de sangue para medir seus níveis atuais. Se você já está acima de 50 nanogramas por mililitro, você pode não precisar de doses tão altas. Se está abaixo de 20, você definitivamente precisa. E tem uma interação crucial entre a vitamina K2 e a vitamina D3, que a maioria das pessoas não sabe. A vitamina D3 aumenta a absorção de cálcio do intestino. Isso é ótimo para os ossos, mas pode ser perigoso se você não tem vitamina K2 suficiente para direcionar esse cálcio para onde ele deve ir. Sem a vitamina K2, o cálcio extra pode acabar se depositando em artérias, válvulas cardíacas e tecidos moles, incluindo o cristalino do olho. É por isso que é absolutamente essencial tomar vitamina K2 e vitamina D3 juntas. Elas trabalham em sinergia. A vitamina D3 traz o cálcio. A vitamina K2 direciona o tráfego. 5 erros críticos que você precisa evitar. Erro número 1. Tomar de manhã em vez de à noite. A diferença na absorção é enorme. De manhã você tem 30% dos benefícios, à noite 80% a 90%. Erro número 2. Tomar sem gordura. Vitaminas lipossolúveis sem gordura não são absorvidas. Uma colher de azeite é essencial. Erro número 3. Usar telas depois de tomar. A luz azul suprime a melatonina. Exatamente quando você precisa dela para o reparo celular, desligue tudo. Erro número 4. Não ser consistente. Você precisa de 3 meses mínimo para ver mudanças mensuráveis. 2 semanas não são suficientes. Erro número 5. Não ajustar a dieta. Se você continua comendo açúcar e carboidratos refinados, está causando dano mais rápido que as vitaminas conseguem reparar. Corte refrigerantes, doces. Pão branco. Substitua por vegetais, proteínas magras e gorduras saudáveis. E evite completamente óleos de sementes industriais, soja, milho, canola, girassol. Esses óleos promovem inflamação e danificam proteínas celulares. Mude para azeite de oliva, óleo de abacate ou manteiga. A diferença na inflamação é dramática. Deixa eu te contar sobre a Dona Antônia. 74 anos. Cataratas tão avançadas que parou de dirigir. Não conseguia mais ler livros. Só audiolivros. Usava lupa para magnificação 3 vezes. Cirurgia bilateral marcada. Custo estimado: R$15.000 pelo SUS. Ela não tinha esse dinheiro. Estava considerando vender as alianças de casamento passadas por gerações. Foi quando a minha esposa contou a ela sobre o protocolo que eu estava fazendo. Dona Antônia era cética.
74 anos de vida a tinham ensinado a não acreditar em soluções fáceis, mas ela também estava desesperada. Ela decidiu tentar por 6 semanas. Se não visse nenhuma melhora, ela venderia as alianças e faria a cirurgia. Ela comprou vitamina K2, MK7 e vitamina D3. Começou a tomar 120 microgramas de K2 e 8.000 UI de D3 todas as noites às 9 horas, com uma colher de azeite de oliva. Desligava todas as telas, lia livros em fonte grande ou ouvia audiolivros, dormia às 10 horas. Nas primeiras 3 semanas, nada mudou. Ela estava pronta para desistir. Mas minha esposa a convenceu a continuar, pelo menos até as 6 semanas que ela tinha prometido a si mesma. Na 4ª semana, Dona Antônia percebeu algo estranho. As cores pareciam um pouco mais vibrantes. Ela não tinha certeza se era real ou se estava imaginando. Na 5ª semana, ela percebeu que conseguia ler os rótulos no supermercado sem a lupa. Ainda não era perfeito, mas era melhor. Na 6ª semana, ela dirigiu pela primeira vez em 8 meses. Apenas até a padaria, 2 quarteirões de distância, mas ela dirigiu. Ela estava tão chocada que decidiu continuar. Remarcou a cirurgia para 4 meses depois, dizendo ao médico que tinha questões financeiras para resolver primeiro. Ele não estava feliz, mas concordou. Dona Antônia continuou o protocolo religiosamente, toda noite, sem exceção. 8 semanas depois do início, ela estava lendo livros normais de novo, com óculos de leitura comuns, sem magnificação. 12 semanas, ela estava dirigindo à noite novamente. 16 semanas, ela foi ao oftalmologista para o exame pré-cirúrgico. O médico ficou confuso. Ele disse que as cataratas pareciam diferentes, menos densas. Ele refez o exame de acuidade visual 3 vezes, porque não acreditava nos resultados. A visão de Dona Antônia tinha melhorado de 20/200 para 20/60 no olho esquerdo, de 20/150 para 20/50 no direito. As cataratas tinham regredido de grau 4 para grau 3 no esquerdo e de grau 4 para grau 2 no direito. Ele perguntou o que ela estava fazendo. Ela contou sobre as vitaminas. Ele balançou a cabeça, claramente cético, mas não podia negar os resultados na frente dele. Ele disse que ela não precisava mais de cirurgia urgente. Ela podia esperar. Isso foi há 2 anos. Dona Antônia agora tem 76. Ela ainda toma vitamina K2 e vitamina D3 todas as noites. Suas cataratas estabilizaram em grau 2 no olho esquerdo e grau 1 no direito. Ela dirige, ela lê, ela faz palavras cruzadas, ela nunca fez a cirurgia, ela ainda tem as alianças de casamento e ela economizou R$ 15.000. Deixa eu ser absolutamente claro sobre algo. Eu acabei de compartilhar informações que potencialmente podem te poupar milhares de reais. E uma cirurgia assustadora. Informações que levaram meses de pesquisa em estudos científicos. E testagem pessoal. Informações que a indústria médica não tem incentivo nenhum para divulgar. Se você sentiu que este vídeo te entregou um valor real, se você aprendeu algo que pode mudar a sua vida ou a vida de alguém que você ama, eu quero te pedir uma coisa. O botão de valeu demais ali embaixo não é só um jeito de apoiar financeiramente este canal. É muito mais que isso. É você dizendo que informação assim merece ser espalhada. É você votando com a sua carteira para que mais conteúdo educacional de saúde, baseado em ciência, continue sendo criado. É você se posicionando contra um sistema que prioriza procedimentos caros, sobre soluções nutricionais acessíveis. Quando você clica naquele coração dourado e manda um valeu demais de 5 ou 10 reais,
Você não está só me apoiando. Você está apoiando a democratização de informação de saúde, que deveria ser de domínio público. Pouquíssimos canais têm coragem de falar sobre alternativas naturais a procedimentos lucrativos, porque quanto mais eu compartilho esse tipo de informação, menos pessoas precisam de cirurgias de cataratas de R$ 5.000. A indústria médica não gosta disso. Mas vocês, a comunidade que está assistindo isso agora, vocês têm o poder de decidir que tipo de informação sobrevive na internet. Cada valeu demais que eu recebo me diz que estou no caminho certo. E devo continuar pesquisando, continuar testando, continuar compartilhando. Você não é só um espectador. Você é parte de um movimento de pessoas que acredita que saúde não deve ser um privilégio dos ricos, que soluções naturais merecem o mesmo respeito que intervenções médicas, que conhecimento salva vidas. Se você concorda com isso, se este vídeo mudou algo para você, considere mandar um valeu demais, qualquer valor, R$ 5, R$ 10, o que você puder. É você dizendo sim para mais conteúdo assim. Obrigado por assistir até aqui. E obrigado antecipadamente àqueles que escolherem apoiar. Agora, deixa eu te dar o protocolo completo, passo a passo, exatamente como eu faço, para que você possa começar hoje à noite se quiser. Passo 1. Compre vitamina K2 na forma MK7. Dose de 100 a 200 microgramas por cápsula. Marcas confiáveis incluem Now Foods, Doctor's Best e Sundown Naturals. Você pode encontrar em farmácias maiores, lojas de produtos naturais ou online. Custo aproximado, R$ 20 a R$ 40 por frasco, que dura 2 a 3 meses. Passo 2. Compre vitamina D3 na forma colecalciferol. Dose de 5.000 a 10.000 UI por cápsula. Marcas confiáveis incluem Vitamin Life, Vitafor e Pura Vida. Disponível em praticamente qualquer farmácia. Custo aproximado, R$ 15 a R$ 30 por frasco, que dura 3 a 4 meses. Custo total mensal? Menos de R$ 15. Passo 3. Toda noite, 30 minutos antes da hora que você quer dormir, tome uma cápsula de K2MK7 e uma cápsula de D3. Se você nunca tomou vitamina D antes, comece com 5.000 UI. Se você sabe que é deficiente ou seus níveis estão abaixo de 20 nanogramas por mililitro, comece com 8.000 a 10.000 UI. Tome com uma colher de sopa de azeite extra virgem. Ou coma um punhado pequeno de castanhas do Pará, ou meio abacate, ou uma colher de pasta de amendoim natural, qualquer gordura saudável. Passo 4. Imediatamente depois de tomar as vitaminas, desligue todas as telas, televisão, celular, tablet, computador, tudo. Se você absolutamente precisa usar o telefone, ative o modo noturno, que remove a luz azul, mas idealmente nada de telas. Em vez disso, leia um livro físico, converse com a família, medite, faça alongamentos leves, ouça música relaxante. Prepare-se para dormir, sem estimulação de luz azul. Passo 5. Vá dormir na mesma hora todas as noites. Consistência no horário de sono maximiza a produção de melatonina e hormônio do crescimento. Tente dormir pelo menos 7 a 8 horas. O reparo celular mais intenso acontece nas primeiras 4 horas de sono profundo. Se você dorme apenas 5 horas, está perdendo janelas críticas de regeneração. Passo 6. Durante o dia, reduza açúcares e carboidratos refinados tanto quanto possível. Corte refrigerantes, sucos adoçados, doces, bolos, pães brancos, massas refinadas. Substitua por vegetais, proteínas magras, gorduras saudáveis como abacate e azeite, frutas com baixo índice glicêmico como frutas vermelhas. Você não precisa ser perfeito,
mas a redução significativa de açúcar é crucial. Passo 7. Elimine óleos de sementes industriais, óleo de soja, milho, canola, girassol. Cártamo. Esses óleos são ricos em ômega 6 inflamatório e oxidam facilmente quando aquecidos. Mude para azeite de oliva, óleo de abacate ou óleo de coco para cozinhar. Use manteiga de animais alimentados com pasto em vez de margarina. Essa mudança sozinha reduz a inflamação sistêmica dramaticamente. Passo 8. Seja consistente. Faça isso todas as noites, sem exceção, durante pelo menos 12 semanas. Marque no calendário. Configure lembretes. Trate isso como medicação essencial, porque efetivamente Depois de 12 semanas, agende um exame com seu oftalmologista. Peça uma avaliação completa de catarata com grau de opacidade e teste de acuidade visual. Compare com exames anteriores. Você deve ver melhoria mensurável. O que você pode esperar em termos de timeline? Semana 1. Nenhuma mudança perceptível. Isso é normal. Não desista. Semana 2 a 3. Você pode começar a notar mudanças muito sutis. Cores ligeiramente mais vibrantes, halos ao redor de luzes um pouco menores. Pode ser tão sutil que você duvida se é real. Continue. Semana 4 a 6. Melhorias tornam-se mais óbvias. Você consegue ler texto menor, sem esforço. Dirigir à noite fica um pouco mais fácil. Pessoas podem comentar que seus olhos parecem mais claros ou brilhantes. Semana 7 a 10. Melhorias aceleram. Você lê sem óculos ou com graduação mais fraca. Halos e nuvens diminuem perceptivelmente. Sensibilidade ao brilho melhora. Você começa a fazer coisas que tinha parado de fazer por causa da visão ruim. Semana 11 a 12. Mudanças são inegáveis. Quando você vai ao oftalmologista, exames objetivos confirmam regressão de catarata. Acuidade visual melhorou. Opacidade do cristalino diminuiu. Grau de catarata regrediu. Depois de 12 semanas, continue o protocolo. Isso não é algo que você faz por 3 meses e para. Cataratas são o resultado de processos contínuos de estresse oxidativo e glicação. Se você quer manter os ganhos e continuar melhorando, mantenha as vitaminas como parte da sua rotina noturna indefinidamente. Eu ainda tomo K2 e D3 todas as noites. 2 anos depois, minhas cataratas não voltaram. Minha visão permanece estável. Eu evitei a cirurgia completamente. Uma última coisa muito importante. Este conteúdo é puramente educacional e informacional. Não substitui aconselhamento médico profissional. Antes de começar qualquer suplementação, especialmente doses altas de vitamina D, consulte seu oftalmologista ou médico de cuidados primários. Faça exames de sangue para verificar seus níveis atuais de vitamina D. Se você já tem alguma condição médica pré-existente, especialmente problemas de coagulação sanguínea, alguma disfunção renal ou até mesmo hipercalcemia, é fundamental que você converse com seu médico antes de começar a tomar vitamina K2 ou altas doses de vitamina D3. Não interrompa nenhum medicamento ou tratamento que já esteja seguindo sem a devida orientação médica. E, por favor, continue fazendo seus exames oftalmológicos regularmente para monitorar de perto o seu progresso. Cataratas não são uma sentença inevitável de cirurgia. Elas são, na verdade, o resultado de processos bioquímicos que podem ser modificados. Sim, você tem muito poder sobre a saúde dos seus olhos. 2 vitaminas super acessíveis, tomadas no momento certo do dia, podem fazer uma diferença profunda.
e você acabou de conhecer o protocolo completo. Agora, a escolha é inteiramente sua. Você pode continuar seguindo o caminho tradicional, esperando suas cataratas ficarem ruins o suficiente para a cirurgia. Ou você pode começar hoje mesmo a dar ao seu corpo as ferramentas necessárias para se reparar e se regenerar. Eu fiz a minha escolha há 2 anos. Cancelei a cirurgia que estava agendada, comecei a tomar as vitaminas, mudei minha alimentação e recuperei a minha visão. Sem bisturi, sem agulhas, sem o risco de complicações cirúrgicas e sem gastar uma fortuna. A Valéria fez exatamente a mesma escolha. Meu irmão fez, minha cunhada também. 8 pessoas que eu conheço, pessoalmente fizeram essa escolha. E todas elas viram uma melhora significativa. Agora é a sua vez. Se você decidir experimentar este protocolo, eu adoraria saber dos seus resultados. Os comentários estão abertos e eu quero muito saber. Você já tentou alguma alternativa natural para cataratas antes? Funcionou ou não funcionou? Você está disposto a dar a este protocolo um período de 12 semanas de uso consistente? Escreva aqui embaixo qual é a sua situação atual com as cataratas. Qual o grau que o seu médico disse que você tem? Qual a sua idade? Há quanto tempo você está lidando com isso? Eu leio todos os comentários e respondo o máximo que consigo, especialmente nas primeiras 48 horas depois que este vídeo for publicado. E se você conhece alguém, um pai, uma mãe, avô, avó, um tio, uma tia, um amigo, qualquer pessoa acima dos 60 anos que foi diagnosticada com cataratas e está enfrentando a difícil decisão de fazer uma cirurgia, compartilhe este vídeo. Você pode literalmente mudar a vida dessa pessoa. Pelo menos, dê a ela a informação para que ela possa fazer uma escolha informada. Informação é poder, saúde é poder, e conhecimento compartilhado salva vidas. Muito obrigado por assistir até o final. Obrigado por fazer parte desta comunidade que valoriza soluções naturais baseadas na ciência. E lembre-se, suas cataratas não definem o seu futuro. Você define. Boa sorte e uma excelente visão para você.